irmão Jardson agora me respondeu. Vamos ver se ele vai entrar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um Hangout. É a segunda parte do estudo da sétima carta à Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:15. Boa noite, irmão Rogério Buzzi, irmão Robson Lira, irmã Joana Batista está na sala conosco também. Boa noite a todos. Deixa eu dar uma boa noite aos irmãos que estão na sala, o Daniel Apocalipse, a Cris Braz, a Tereza, o Giovanni Abidon. Por enquanto, só esses irmãos aí, vamos dar início ao estudo com uma oração. O irmão Robson, acho que ora para nós aí, irmãos, por nós, por favor. Amém. Soberano e eterno Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nessa noite, Senhor, invocamos o Teu santo e poderoso nome. Pedimos primeiramente, Senhor, perdão dos nossos pecados, de todas as nossas falhas e de todas as nossas transgressões, Senhor. Pecados por pensamentos, por palavras, por atitudes, por omissão, tudo aquilo que aborreceu o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, para que possamos ter, meu Deus, uma elevada moral espiritual para falarmos de coisas espirituais que estão escritas na Tua Palavra, para que o Senhor possa revelar esse estudo, a carta à Laodiceia, o período profético ao Teu servo, irmão Rogério. Senhor, que possamos ter os ouvidos abertos pelo Teu Espírito para ouvir a Tua voz, que possamos estar com os nossos corações nessa noite abertos, Senhor. Tira os nossos corações toda mancha, toda mácula, tudo aquilo que possa impedir do Teu Espírito agir em nós e através de nós, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, também chamar tantos outros filhos Teus para também entrarem nesse estudo, Senhor. Que o Senhor possa romper todas as dificuldades, tudo aquilo que atrapalha muitos dos Teus filhos, que durante o dia já teve o desejo de participar, Senhor, porque nós enviamos os convites, o link deste Hangout para tantos irmãos espalhados Brasil afora, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações e sabe aquilo que nós desejamos, que é aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos para a glória de Deus. Amém. 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 Boa noite a todos. Irmão Rogério com o irmão, por favor. Graça e paz da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, que Deus possa de fato derramar do seu Espírito, como foi feita a oração pelo irmão Robson, possa também, por este mesmo Espírito, como sabemos que ilumina a nossa mente e nos dá entendimento para compreender as Escrituras, como o Senhor Jesus quando soprou sobre os seus discípulos. E nós sabemos que quando eles receberam o Espírito de Deus em sua plenitude, quando de fato eles começaram a prestar atenção naquilo que Jesus tentou ensinar o tempo todo, abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que também nós nessa noite possamos compreender as Escrituras e, mais do que tudo, estar de fato com os nossos corações abertos para receber a palavra de Deus. E não só receber a palavra de Deus, porque talvez a carta à Laodiceia, talvez não a carta à Laodiceia, irá mostrar a nós nessa noite que de fato o maior problema da igreja hoje é exatamente o formalismo. É aquilo que o Senhor já advertiu na sua palavra sobre aquelas pessoas. Ela é recheada de lições, né, através das parábolas, mas o tempo todo, né, quando Jesus falava com os fariseus, ele mostrava que o grande problema era exatamente esta frieza, essa mornidão com que se tratava as coisas de Deus. E, curiosamente, ele apresenta essa realidade, dizendo que no futuro, quando ele viesse porventura, acharia o Filho do Homem em fé na terra. O formalismo, aquilo que a palavra de Deus tem dito que os homens dessa época
entre várias dificuldades, os homens seriam corruptos, amantes de si, mais amantes de si mesmo do que das coisas de Deus, caluniadores, etc, etc, etc. Ele mostra de uma série de falhas nos homens, e finalmente ele diz, né, tendo uma forma de religião, negando-lhe, entretanto, a eficácia. É exatamente esse formalismo hoje. As pessoas querem uma forma de religião, elas querem uma igreja, elas querem uma placa. As pessoas hoje que se dizem cristãs, aquilo que nós chamaríamos de professos cristãos, infelizmente têm se contentado, e nós, claro, temos que ter muito cuidado para não estarmos exatamente neste mesmo problema, porque em maior ou em menor grau, certamente nós fazemos parte deste formalismo também, e era dito exatamente isso, ou seja, esse formalismo que faz com que você se contente com uma forma de religião, mas negue-lhe, entretanto, a eficácia. Essa eficácia não pode ser traduzida em milagres, em sinais, em maravilhas. Não, essa eficácia ela tem que ser traduzida em santificação, essa eficácia tem que ser traduzida em compartilhar aquilo que recebeu de Deus. Isso é a verdadeira eficácia. Sempre, irmãos, nós precisamos ser homens de fato bíblicos, mas não só bíblicos porque conhecem um pouco da Bíblia. Bíblicos porque a nossa resposta a qualquer indagação é sempre um texto bíblico, é sempre algo que realmente vai direto ao ponto e não algo genérico, né? Então, a resposta sempre, né, para esse tipo de coisa, né, no caso do formalismo da nossa missão, é: ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Essa é a regra do cristão primário, seja ele, né, que seja ele um servo de Deus, seja ele um santo de Deus, ou seja ele simplesmente um filho de Deus. A regra áurea é sempre essa. E infelizmente, embora isso seja aparentemente muito simples como missão, é um fato que as pessoas têm sido enganadas, os professos cristãos têm sido enganados, não sabem que na maioria das igrejas hoje eles são fiéis e não membros, porque obedecem em realidade a uma instituição que tem uma hierarquia chamada piramidal, é aquela hierarquia que começa com o presidente, depois vem com os vice-presidentes, depois vem com, enfim, o secretariado, e finalmente na última escala vem os membros, quando em realidade deveria ser o contrário, né? É a igreja que realmente tem o poder de decisão, ou deveria ter o poder de decisão, e aqueles que, né, quanto em maior grau na escala de liderança, maior grau de servidão deveriam ter, ou seja, né, aqueles que hoje, infelizmente, o que acontecia no passado, quando Jesus diz, né, que tomavam à força o reino de Deus, aqueles que, né, em vez de pastorear as ovelhas do Senhor, agiam como lobos. Hoje não é diferente. Então, de um modo geral, o que se vê são realmente cegos guiando cegos, e as pessoas contentes com esta forma de religião, em vez de ensinar a verdade, ensinam esta forma de religião, de tal maneira que a palavra igreja é deturpada, a palavra igreja, que simplesmente é a reunião de irmãos, né, em Cristo Jesus, se tornou em realidade sinônimo de instituição. Quando se fala hoje em igreja, imediatamente vem na cabeça da pessoa, que igreja? Né? E não, igreja é a igreja do Senhor, é onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, diz o Senhor, ali eu me farei presente. Então, por todos os lados, nós vamos ver que existe todo um sistema hoje corrompido, e esse sistema corrompido ele tem seu reflexo exatamente na condição laodiceana. A condição laodiceana, irmãos, registrada no capítulo 3, a partir do versículo 14, é, sem absolutamente nenhuma dúvida, a pior condição da igreja, tanto no período quanto na condição. Lembrem-se sempre, amados irmãos, que nós estudamos as cartas, né, sempre tendo em vista, em primeiro lugar, o período delas, para que a gente possa
olhando o passado, entender como vai se cumprir, como vão se cumprir as coisas no futuro, e também, obviamente, aplicando ao que hoje realmente vale, que é o que chamamos de profecia contemporânea, ou seja, né, aquilo que está se cumprindo no nosso tempo, para que a gente possa, de fato, entender como resolver o problema, né? Então, Apocalipse 3, versículo 14, o primeiro, nós estudamos na vez passada, né, a questão histórica dela, a questão do período dela. Os irmãos poderão, né, aqueles que não assistiram podem acessar depois, né, a carta a Laodiceia, primeira parte. Hoje estamos na segunda, vamos entrar na aplicação direta para o nosso tempo, aquilo que, né, sempre temos batido aqui na tecla, aquilo que Jesus chamou de alimento no sustento ao seu tempo. Esse alimento do sustento ao seu tempo, irmãos, e nunca é demais lembrar, ele é tão importante, irmãos, mas tão importante, que ele faz hoje toda a diferença do mundo. Por quê? Basta que a gente, sempre dizemos, basta que a gente veja como as coisas aconteceram no passado. Jesus estava no templo e lhe deram para ler o livro de Isaías. Quando ele começa a ler o livro de Isaías, obviamente ele falava do Messias prometido, dos milagres que iriam acontecer, né? Os coxos andam, os cegos vêm, etc, etc, etc. E enquanto ele falava isso, obviamente, na sinagoga, né, podemos traduzir para os dias de hoje, o que se ouviam eram os améns, ou seja, né, não havia absolutamente nenhum problema. Até o momento que ele, né, depois de ter lido, diz: hoje se cumpriu essa escritura entre vós. Ou seja, estava ali aquele de quem as profecias mencionavam, estava ali o Messias prometido, estava ali aquele que de fato era o que daria cumprimento a que os coxos andassem, a que os cegos vissem, etc, etc, etc. Por isso ele diz: hoje se cumpriu esta escritura entre vós. E quando ele diz isso, imediatamente, ou seja, o que ele faz? Ele toma a profecia e a transforma numa verdade presente. Quando ele fez isso, imediatamente, e os judeus levaram-no até um precipício para, né, tentar jogá-lo de lá. Vejam, irmãos, como, de fato, o inimigo se levanta quando a verdade presente é colocada. O inimigo sabe. E hoje é um fato, irmãos, as poucas igrejas que resolvem ou se aventuram a entrar nos livros proféticos, no Apocalipse e Daniel, principalmente, esses são os dois livros que, irmãos, dois livros que quem quer estudar profecia tem que começar. É como se fosse o ABC das profecias, né? E você deve realmente começar. E por quê? Primeiro porque Jesus, ao falar do fim do mundo, mencionou o livro de Daniel, como nós sabemos, e o Apocalipse, obviamente, é a revelação não só do livro de Daniel, mas das outras profecias. O Apocalipse é uma revelação compacta daquilo que realmente o povo de Deus deve saber que vai acontecer no futuro. Então, iniciamos: ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ao ministro da igreja, ao pregador da igreja, né? Igreja, repito, né? Ao conjunto de irmãos, ao grupo de irmãos reunidos, estejam onde estiverem, né? Então, vale para todas as chamadas igrejas institucionais também, porque ali estão reunidas também, né, pessoas, povo de Deus. Ao anjo da igreja que está na condição laodiceana, né, escreve. Condição laodiceana é o povo que julga, os que estão, né, nesta condição entre os que se julgam, né, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, nós já falamos sobre isso, mas rapidamente, né? Quem diz aqui é o assim seja, ou seja, é aquele que de fato sabe o que está acontecendo, conhece, é aquele que realmente diz é assim, não adianta discutir com ele, dizer que não é, porque ele sabe que é. A testemunha fiel, ou seja, ele não só é uma testemunha, ele não só está observando tudo que acontece nas igrejas, mas ele é uma testemunha fiel e verdadeira, autêntica, correta, né? Tem o direito, inclusive, de se apresentar assim. E
o princípio da criação de Deus. Já comentamos aqui sobre essa questão do princípio da criação de Deus. Nunca é demais lembrar que, se bem é certo, Cristo Jesus, né, não tem um princípio, né, onde ele tenha sido criado, mas sim ele tem um princípio onde foi gerado. Esse princípio, ele está tão além da humanidade, está tão além da nossa capacidade de entender, que é colocado simplesmente como, né, o ômega e o alfa. O ômega, claro, como o princípio, né, mas o princípio da criação de Deus. Ele não é a criação inicial de Deus, não confundir com isso. Ele é o princípio da criação de Deus. Por quê? Porque nada que Deus criou sem que o Filho estivesse junto com ele. É nesse aspecto que se deve entender como princípio da criação de Deus, né? Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, diz o livro de Hebreus, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, todo o princípio da criação de Deus esteve em Cristo Jesus, tá? Então, por isso que há muita confusão que se faz em relação, né, a essa questão aí do princípio de João. Nós não vamos entrar nisso agora, mas João, é preciso atentar, irmãos, quando se estuda o livro de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O primeiro versículo do capítulo 1 de João está falando do verbo, né? No princípio era o verbo, está falando ali do princípio, ou seja, vai mostrar o princípio de tudo. E o versículo 2 vai falar do princípio da criação da terra. No princípio, ele estava com Deus, tá? Então, no princípio era o verbo, e um segundo princípio, onde ele estava com Deus, né? Se nós atentarmos para isso, nós vamos conseguir compreender essa questão também do Apocalipse. A Bíblia, ela é uma biografia inteira do Senhor Jesus, desde que como verbo até quando ele, de fato, vai envergar as vestes de rei para vir buscar os que lhe pertencem, não agora como, né, uma inocente criança, não agora despojado da glória que ele deixou do céu, não despojado da majestade que ele deixou no céu, mas sim agora com toda a glória, poder e majestade. Então, por isso também se faz muita confusão em relação a isso, né? É preciso entender o tempo de cada coisa, é preciso entender o tempo em que Cristo se apresenta a nós, e é muito importante isso quando nós entendemos essa ligação que existe na Bíblia toda, irmãos. Na Bíblia toda, note que em todas as cartas, em cada uma das cartas, Cristo se apresenta como alguém com qualificações para tirá-la do problema. E quando nós atentamos para esses detalhes, irmãos, porque Cristo é tudo de fato para o ser humano, tudo de fato para o cristão, e fala-se de Cristo, mas não se conhece de fato a Cristo, não se conhece ele nas suas atividades em relação ao tempo, né? Primeiro lugar como verbo, depois como de fato filho de Deus, e filho de Deus somente, que é o unigênito, depois como filho do homem, depois como sacerdote, depois como sumo sacerdote, finalmente como rei. Então, todas essas atribuições têm a ver com a missão dele em cada momento. Ele se apresenta como Miguel quando é o comandante das hostes celestiais, ele se apresenta como Cordeiro quando a linguagem que vai ser falada é a linguagem do santuário. Enfim, irmãos, o tempo todo é preciso prestar atenção na inspiração, em como ela tem registrado, né, o título que se dá a Cristo, Emmanuel, Deus conosco, desejado de todas as nações, enfim, para que a gente possa entender do que se está tratando com mais detalhes. Enfim, né, Cristo se apresenta aqui, né, como testemunha fiel, verdadeira, o amém, o assim seja, e o princípio da criação de Deus. Justamente porque isto é necessário entender-se para poder reconhecer o médico que se apresenta com antídoto para o problema laodiceano. Versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente. Então, imediatamente o Senhor entra no assunto, dizendo, olha, eu sei as tuas obras, né?
sei. Então, eu conheço. Não adianta discutir. Eu conheço as tuas obras e ele resume: você não é frio nem quente. Quem dera ou tomara, dizem algumas versões, que você fosse frio ou quente. No livro de Apocalipse 11, versículo 5, Apocalipse 11, versículo 5, é dito o seguinte, para que a gente possa entender o que é isso de frio ou quente. 11, 5. Falando das duas testemunhas de Deus, né? Obviamente, Jesus, ele tem o direito de ter essas testemunhas dele, como ele próprio disse, né? Já citamos aqui, né? Os discípulos, ide e fazei discípulos, né? Ensinando tudo aquilo que você tem ensinado, etc, etc. Veja, versículo 5, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este fogo, irmãos, é o mesmo fogo, entre aspas, lembre-se que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, é o mesmo fogo, entre aspas, que no Pentecostes desceu como línguas de fogo, por quê? Porque ali o que seria dado seria o dom de línguas necessário, uma vez que ali na festa que se estava, que estava acontecendo, né, em relação à morte do Cordeiro, em relação à Páscoa, estavam ali presentes pessoas de vários lugares. Perdão, em relação à Páscoa não, me perdoem, tá? Eu estou com outro texto aqui na cabeça, me perdoem. Em relação à festa do Pentecostes, me perdoem, essa festa, irmãos, estavam ali participando pessoas de tudo que era nações. Os irmãos vão ver lá em Atos, cretenses, os da Mesopotâmia, etc, etc, etc. Cita lá várias nações. Então, veio como línguas de fogo, porque seria dado o poder e o dom de línguas ali, para que eles pudessem falar, né, para todas aquelas pessoas, de maneira que todas aquelas pessoas entendessem. Agora, queremos nos focar aqui na questão do fogo. Tanto lá quanto em Apocalipse 11, que nós vimos aqui, a questão é que o fogo está relacionado ao poder do Espírito de Deus. Então, quando ele diz assim, aqui, né, eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, ele está dizendo, primeiro, né, aquilo que é o ideal, que é o quente. O quente é aquela pessoa que ora, que busca, que estuda, este é o quente, é aquele que prega a palavra de Deus com poder, e ele prega a palavra de Deus com poder porque ele tem estudado. Apenas um segundo, amados. Oi, oi. Oi. Perdão, irmãos. Vejam que essa questão do poder que ela é apresentada é exatamente o que faz um cristão verdadeiro ser quente, um servo de Deus ser quente. E o frio é aquele que não precisa nem dizer muito, né? O frio é exatamente o contrário do quente, ou seja, aquele que está completamente fora da realidade, aquele que está no mundo, aquele que está, né? O morno é o formalismo, é aquele que tem uma profissão de igreja, é aquele que está dentro da igreja, mas nós vamos ver as características péssimas que ele tem, embora dentro da igreja. Tá? Aí, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A simbologia base, né, quando você pega a literalidade disso, é simples, né? Água gelada, né, bem fresquinha, geladinha, bom. Água bem quente para se fazer um chá, para se fazer, né, alguma coisa que, inclusive, tem chá que é bom para tosse, para uma série de coisas, bom. Agora, água morna, irmãos, ela não desce, ela provoca ânsias de vômito. Esse comparativo é feito exatamente em relação a isso, né? Como você é morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa questão é uma questão assim, bastante perigosa, porque, irmãos, veja que ser vomitado da boca, o vômito, irmãos, ele só acontece quando você já colocou algo para dentro. Esse vomitar-te
a lição que quer ser mostrada pelo Senhor é exatamente para derrubar esta ideia do laodiceano, derrubar essa ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. Não, eu aceitei Cristo Jesus e agora eu posso fazer o que quiser. O vômito é exatamente isso. Quando você aceita o Senhor Jesus, o que acontece? O teu nome é escrito no livro da vida. Isso é um fato e é bíblico. Mas isso não quer dizer que você vai permanecer lá. O nome será riscado, é dito, será riscado. Tanto que Moisés, quando chega, né, ele diz, risca-me do livro da vida. E diz, não, eu vou riscar do livro da vida. Por quê? Porque era um povo que estava em rebeldia, mas Moisés tinha tanto amor por aquelas pessoas que ele preferia ter o nome dele riscado do livro da vida do que ver aquele povo, né, se perder. No entanto, não funciona assim, né? É por isso que não pôde, inclusive, ser feito e jamais seria feito. Quer dizer, cada um luta por si nessa questão. Manter-se na graça, manter-se procurando obedecer a palavra de Deus é o que realmente te dá, não garantia, mas te fortalece dia a dia para poder exercitar a verdadeira fé. Né? E hoje é um fato, irmãos, o que mais se ouve, não, né? Vocês estão na graça, nós estamos na fé. Vocês isso, nós aquilo. As pessoas realmente acreditam que por ter aceito a Cristo ou por ter feito uma profissão de fé, elas estão seguras. E não estão. O Senhor está dizendo claramente, eu vou te vomitar da minha boca se, obviamente, continuares morno. Então, procura aquecer-te e procura aquecer-te rápido. E é curioso, irmãos, que a água morna, você não obtém ela apenas por aquecer pouco. Se você tiver a água bem aquecida e você for enchendo ela de água fria, daqui a pouco ela está morna. É exatamente o que acontece com muitos. Vêm, aceitam a Cristo Jesus, no começo elas buscam, elas lutam, elas estudam e tal, e daqui a pouco elas vão, né, aceitando um probleminha aqui, aceitando um errinho ali, aceitando outro aqui, e vão esfriando. Quando elas percebem, elas estão dentro da igreja com uma profissão de fé, mas são realmente mornas. E isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Acredito que todos que estamos aqui, em maior ou menor grau, repetimos, cada um, né, analise o seu próprio coração, poderá certamente, né, falando com Deus, perceber que algo de morno todos nós, né, podemos ter. Claro que não temos como medir, e nem é o caso agora, né? A segurança verdadeira para que não se esteja nesta condição de morna é o remédio que Cristo dá. Por isso digo, cada um tem que analisar por si, né? O problema do morno, irmãos, o problema do morno é versículo 17. E aqui entramos no ponto focal da lição. Como dizes? Então, irmãos, ponto a ponto vale a pena ver aqui, ó. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui você entende, irmãos, talvez na carta de Laodiceia, é a carta que a gente mais pode perceber por que os pastores, por que os ministros, por que os anciãos não podem e não tem nem como pregar essa mensagem, porque é uma mensagem que literalmente fala contra a liderança da igreja, literalmente fala contra os pastores, literalmente fala com aqueles. Lembrem-se, irmãos, que ela abre dizendo, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Ela vem primeiro para o mensageiro, e o mensageiro, hoje, os pastores, os líderes, sejam os pastores da teologia moderna, né? Seja os pastores da teologia da prosperidade, seja os pastores dos milagres, seja o pastor que for, irmãos, não há como fugir disso aqui. Porque o problema é, primeiro, como dizes. O problema não é o que você é ou deixa de ser nesta questão. O problema é o que você diz. E é um fato. Dizes, rico sou, estou enriquecido. Ponto número 1. Teu problema, o Senhor está dizendo, é que você se acha rico. Mas rico de quê? Tá? Vamos voltar, vamos para o livro de Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9,
Vamos ler o versículo 24. Como dizes, tá? Jeremias 9, 24. Diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que interessante, irmãos, como a palavra de Deus é perfeita e tudo, absolutamente tudo está ligado. Tudo, nada vem por acaso. O que nós precisamos é apenas procurar conhecer a palavra de Deus, conhecer a Cristo Jesus, conhecer a Deus, e conhecendo-o, nós vamos encontrar a beleza destas pérolas que por vezes estão escondidas a nós neste maravilhoso baú do tesouro. Veja, lá o problema dele é tu dizes. E aqui em Jeremias diz, você lá quer gloriar? Bom, o que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Olhem que interessante. Laodiceia vive um problema terrível hoje. O problema de Laodiceia, o problema do nosso tempo nas igrejas, a pior doutrina que tem acabado com as igrejas hoje, chama-se doutrina da Trindade. Essa doutrina, que é a doutrina máxima do povo laodiceano, note, irmãos, que você vai encontrar as igrejas de um modo geral com uma série de doutrinas diferentes. Uma defende isso, outra defende aquilo, outra defende aquele outro, mas numa coisa elas estão se unindo todas. Trindade, irmãos. E é a doutrina, curiosamente, principal do catolicismo. É a doutrina principal de Babilônia. É o vinho principal de Babilônia. E ela própria confessa isso. Né? A doutrina da Trindade é a principal doutrina da fé católica. Sobre esta doutrina se baseiam todas as outras doutrinas do catolicismo. Né? Catecismo da Igreja, se não me falha a memória, página 16. Tá? Se não me falha a memória, me perdoe, mas o texto é esse. Né? Então, vejam, irmãos, e aqui ele diz, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Notem que interessante. A doutrina da Trindade destrói a personalidade do Pai e o Filho. E aqui ele diz, o que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Então, as igrejas laodiceanas não conhecem a Cristo, não conhecem ao Pai, e por não conhecer a Cristo e não conhecer o Pai, defendem uma doutrina que destrói a personalidade de ambos. A doutrina da Trindade não permite que você conheça o Pai nem o Filho. É uma confusão onde Pai, Filho e Espírito Santo têm os mesmíssimos atributos, são todos iguais, são coeternos, são co-isso, são co-aquilos, são tudo. Quando não é verdade. Existem atribuições específicas, e não só atribuições, mas também uma hierarquia que o próprio Apocalipse mostra. Apocalipse 1, versículo 1. Não precisamos ir até lá, apenas vamos considerá-lo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Hierarquia, Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Então, a hierarquia é essa. Primeiro lugar, o Pai, absoluto, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu para o Pai. Então, veja que a onisciência, inclusive aqui, é do Pai. Depois ele dá para o Filho. Ora, por que deu ao Filho, se o Filho já tinha? Se dentro da doutrina da Trindade o Filho, ele é onisciente, por que o Pai deveria dar ao Filho? Nós não podemos riscar esse texto, não podemos rasgar esta folha, ela está aí, e ela na verdade coaduna com todos os outros textos, coaduna inclusive com o que Cristo disse. Né? O dia e a hora ninguém sabe, somente o meu Pai. Quando ele esteve aqui na terra, ele disse, somente o meu Pai sabe, isso é um fato. Quando ele sobe agora, ele recebe esta revelação do Pai. Agora ele sabe quando vem, não tenho dúvida disso. Mas quando aqui na terra ele não sabia. E isso, irmãos, não degrada absolutamente. Coloca a hierarquia no seu lugar. O Pai, depois vem o Filho de Deus, depois vem os anjos, né? O anjo Gabriel em primeira instância, né? Que é o anjo de Deus, que vai aparecer lá no livro de Daniel com o seu nome. E finalmente, né? Tudo aquilo que temos aprendido. Bom,
Irmãos, essa hierarquia deve ser respeitada. E note que interessante, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então veja, aqui o versículo 24 de Jeremias, capítulo 9, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Veja como o Pai está sendo claro aqui. Você tem que saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Note, irmãos, que impressionante. O problema de Laodiceia é exatamente isso, o povo do juízo, o povo que quer julgar. E Deus está dizendo, olha, você quer se gloriar, você está achando que pode julgar, você quer se gloriar achando que é um grande cristão, achando que é rico, você é um pobre, cego, miserável, nu. Por quê? Porque ao tentar julgar, você retira algo que somente o Senhor, o legislador, pode fazer. Se há uma coisa que o homem absolutamente não pode fazer, é julgar. E por que não? Porque o homem julga segundo o quê? O que vê, mas Deus julga segundo o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso ao homem não é dado nem discernimento para julgar nestas questões. Nenhum ser humano pode ser julgado. Agora, é preciso ter o equilíbrio, porque por vezes você diz, olha, isso aqui está errado. Olha, o Papa é a besta. Está julgando o Papa. Não, é a verdade. Quando Jesus chamou os fariseus da época de filhos do diabo, ele não estava julgando ninguém. Ele estava falando a verdade. Por isso por isso que é uma linha muito tênue que separa o julgamento, né, daquilo que de fato é verdade. E nós somos chamados para ensinar a verdade às pessoas. Obviamente que o inimigo vai se levantar e vai apontar o dedo, dizendo você está julgando, mas é preciso ter este equilíbrio o tempo todo. Por isso, irmãos, a necessidade dos dons que serão apresentados aqui, para que nós, como um povo, né, de Deus, estejamos na condição de Filadélfia e não na condição de Laodiceia. Né? Versículo 17. Então, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Veja, rico sou. Vocês vivem na lei, nós vivemos na graça. Né? O tempo todo, o problema é esse. As pessoas acharem realmente que são boas, acharem que têm fé. Né? Vocês estão na lei. Né? Nós estamos na graça, nós estamos na fé. Quando na verdade o Senhor está dizendo, vocês não têm fé nenhuma. Jesus disse para os discípulos, né? Se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, veja, o grão de mostarda, irmãos, o grão de mostarda, a semente de mostarda, é um dos menores grãos que existem. Olha onde ele foi pegar a comparação, mostrando, se vocês tivessem, vocês diriam para esse monte, sai daqui, ele sairia. Irmãos, existe uma lição fantástica nisso. Não é claro, você diria ao monte, sai daqui, o monte sairia. Mas o monte também é apresentado como sendo inimigo. E tu, monte fumegante, mostrando, né, o inimigo que um dia será queimado. E você diria a Satanás, sai daqui, ele sairia. Como Jesus fez. Satanás veio e atacou Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Bíblia, irmãos, está escrito, irmãos, é assim que se enfrenta o inimigo, não é com o paletó batendo em todo mundo para todo mundo cair. Está escrito é a arma do cristão, irmãos. E o está escrito está sumindo completamente das igrejas, irmãos. É pulo, é gritaria, tem tudo, menos o está escrito. Quando a Bíblia é citada, ela é citada, irmãos, de uma forma tão vaga, mas tão sem sentido, que chega a ser absurdo, irmãos. Por isso o povo de Deus tem que estar preparado, e por isso o problema de Laodiceia. Dizes, rico sou, não conhece a palavra de Deus, que é a verdadeira riqueza, não conhece a verdadeira fé, mas se acha rico, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado. Irmãos, no livro de Tiago, capítulo 4,
no versículo 16, Tiago 4, 16, eu estou com a Bíblia um pouquinho presa aqui, irmãos, daí demora um pouquinho. Tiago 4, 16 é dito: mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Olhem que interessante, irmãos, né? O texto, ele vem e mostra exatamente que toda essa gloriação é presunção, irmãos. E, irmãos, a presunção, ela é tão próxima da fé, que foi exatamente o ataque que o inimigo fez contra Jesus. Quando não houve meio de tentar derrubá-lo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Note que ele cita a Bíblia para Jesus. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra. Se Jesus se jogasse dali, seria presunção, irmãos. E hoje, todos esses milagres, entre aspas, que são feitos usando o nome de Cristo, não é fé, irmãos, é presunção. E esta presunção, o inimigo se aproveita. E aí caem milhares na igreja pela presunção, não pela fé daquele que o faz, e imediatamente o inimigo toma conta e a igreja, dia após dia, embora todos os dias caiam um monte, eles se levantam e estão exatamente iguais, ou melhor, pior do que quando caíram. Porque se tivessem recebido de fato o Espírito de Deus, levantariam numa condição muito melhor. Saem da igreja pior do que quando entraram. Por quê? Porque agora estão dentro da igreja achando que estão seguros. Mornos. Mas a mornidão não tem o reflexo só na presunção. No próprio livro de Tiago, se voltarem um pouquinho, no versículo 6 diz: antes da maior graça. Quem dá maior graça? Volte um pouquinho. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Note, irmãos, aos que são humildes, por isso o sermão que Jesus inicia é: bem-aventurados os humildes, ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então aqui nós temos exatamente, irmãos, aquilo que é contrário ao próprio ABC da salvação. A primeira aplicação de Jesus no sermão das bem-aventuranças é essa. É um critério, irmãos, que mesmo uma pessoa que não é cristã tem. Muitas pessoas que não são cristãs são humildes. Por isso Jesus vem e diz, e imagine agora o cristão que não é humilde. O cristão que acha que é bom, orgulhoso. Então, este sistema, irmãos, é que tem feito milhares e milhares de pseudo-cristãos, falsos cristãos, que acham realmente que estão bem, quando estão num estado pior do que aqueles que estão no mundo. Terrível, irmãos. Mas é assim. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. No livro de Gênesis, capítulo 3, 21, vamos ver essa questão do desgraçado, irmãos. Gênesis, porque às vezes o próprio termo desgraçado hoje ele é um termo que não se entende muito bem, né? Ele foi, infelizmente, ao longo dos anos, dado uma interpretação toda própria, para esse sujeito é um desgraçado. Irmãos, não é, a Bíblia não usa o termo desgraçado nesse sentido. O termo bíblico daquele que é um desgraçado é aquele que está desprovido da graça. Veja que interessante, irmãos, né? É exatamente o que a grande maioria diz. Não, vocês estão na lei, nós estamos na graça. E Jesus está dizendo, que graça? Vocês não estão na graça. Vocês são desgraçados, justamente por acharem que estão, por condenarem aqueles que estão buscando guardar as minhas leis, vocês demonstram automaticamente. Então, os problemas, irmãos, são muitos, né? O problema
da miserabilidade, o problema da pobreza, o problema da cegueira, o problema da nudez, né? Mas vamos tratando um a um, porque todos nós, como falamos, em maior ou menor grau, podemos nos encaixar em um deles, né? Então, Gênesis, capítulo 3, no versículo 21, 3, versículo 21, é dito, irmãos: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, Adão e Eva pecam, e esse é o ABC do Evangelho, por isso falamos, irmãos, lá no início já, veja, foi o pecado, eles se vestiram com folhas de figueira, irmãos, os irmãos vão ver lá na figueira mesmo, no pé de figueira que foi seco, né? A figueira tem uma peculiaridade, que é o seguinte: você olha para ela, quando ela tiver folhas, os frutos já vieram, diferente da grande maioria, né? Então, os frutos, na verdade, vêm antes que as folhas. Diferente de todos. Você pega o pêssego, vem a folha, daí vem a flor, tal. Não, a figueira não. A figueira, se ela estiver cheia de folhas, a priori ela já deve ter figos. Por isso que Jesus viu uma figueira cheia de folhas, e ele foi procurar fruto, porque essa é a natureza da figueira. E aí não tinha fruto. Ele fez um comparativo. Obras, né? Ah, não, tem obra, mas os verdadeiros frutos de justiça não tem. Essas obras são a justiça própria. Adão e Eva se vestem de folhas de figueira, justiça própria, tentando esconder a sua nudez, tentando agora justificar-se, e o Senhor vem e dá a Adão, a sua mulher, né, túnicas de peles e os vestiu. Veja que o texto diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Por quê? Está mostrando aqui que a justiça de Cristo, ela é toda tecida nos teares celestiais, ou seja, é a justiça de Cristo que precisamos para a salvação. Se você tentar se cobrir com a tua justiça, se você tentar fazer o que fez aquele homem que, estando no templo, disse: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens, né? Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, tal, e o outro, né, orando, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Este outro sabia valorizar a justiça de Cristo, sabia que nada do que ele fizesse poderia justificá-lo. E esse é o problema, de novo, do laodiceano. O laodiceano se acha justo, então ele se acha no direito de julgar os outros. Ah, você não dá o dízimo, você não guarda o sábado, você não faz isso, você não faz aquele outro, né? Tudo eu faço, você não faz. Esse é o problema, como já lemos na semana passada, inclusive, o livro de Colossenses, que mostra exatamente isso. As pessoas abrem o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que é o preferido da grande maioria, e leem lá: e, portanto, ninguém vos julgue pela questão do comer, do beber, dos sábados. E aí, tá vendo? Vocês guardam o sábado, nós não guardamos, porque não pode. Irmãos, o texto ali é muito claro, a questão é o julgamento. Ninguém julgue o meu amado irmão Marcílio pela forma como ele guarda o sábado. Ninguém julgue a minha amada irmã Joana pela forma como ela guarda o sábado. Ninguém julgue a minha irmã Joana pelo que ela come. Ninguém julgue pelo que ela bebe. Cada um tem as suas lutas e dificuldades. Ninguém julgue o meu irmão Daniel, ninguém julgue o meu irmão Robson, ninguém julgue ninguém por estas coisas. Cada um tem sua luta. Irmãos, as pessoas gaúchas, elas têm uma dificuldade maior para vencer, por exemplo, a questão da carne. Eles querem abandonar a carne, querem ser vegetarianos. Tem mais dificuldade, porque o consumo per capita do gaúcho, né, com a carne, é maior. Já existem regiões que não têm o hábito de comer carne. O sujeito lá, né, sempre teve dificuldade para poder comprar carne e tal, então ele sempre comeu muito mais fruta, muito mais. Obviamente que o organismo dele naturalmente, tem mais facilidade para abandonar. Estamos falando apenas de um exemplo. E o outro, né, já herdou um fígado, herdou o fígado do bêbado. Nós estamos falando de forma pejorativa, irmãos. De fato, as pessoas que herdam, né, que vêm de famílias, de pessoas que sempre beberam, o fígado dela está mais propenso à bebida. Então ele tem mais luta, outros não têm. Então a questão é: ninguém vos julgue pelo que come, pelo que bebe, por causa do dia de festa, lua nova, sábado. Irmãos, nada. Questão, repetimos, julgamento, né? Então, veja que lá Adão e Eva são vestidos com peles, e essas peles, não tenham dúvida, são peles do cordeiro,
foi cordeiro ali aquela pele, mostrando que a justiça de Cristo é que deve ser colocada sobre o ser humano, e eles conheciam já a linguagem do cordeiro, porque o primeiro sacrifício que é feito ali já mostraria Cristo morrendo por Adão e Eva, por isso o cordeiro morre ali por eles, né, e essa pele é dada, e aí encontramos também no livro de Mateus, capítulo 23, Mateus, capítulo 23, versículos 16 a 19. Mateus 23, 16 a 19. Vejam o que vamos encontrar aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Frios completos, irmãos, né? Perdão, mornos completos. Né? Ai de vós, condutores cegos. Veja que desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Qual é a realidade de hoje, meus amados irmãos? Qual é a realidade de hoje dos pastores? Dinheiro, ouro. Não, se você jurar pelo altar, isso não tem problema nenhum. Agora, você prometeu que vai dar o dinheiro? Dê. Ah, você deu dinheiro, agora se arrependeu? Meu irmão, isso é maldição. Você vai para o inferno. Você vai ficar devedor para Deus, rapaz. Cuidado com isso. E começam as histórias. Eu conheço um sujeito que, irmãos, eu já ouvi cada história de pastor, de pessoas. Eles ameaçam. É um fato, irmãos. Não adianta tapar o sol com a peneira. Né? O texto aqui é: ai de vós, condutores cegos. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Veja, irmãos, que a cegueira está relacionada a um desejo insano de avareza, de dinheiro. De dinheiro. E aqui vem exatamente a questão. No versículo 18, vamos encontrar: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Mas esta é a lição para a próxima semana. Irmão Marcílio. Irmão Marcílio. Tá me ouvindo, meu irmão? Rogério, eu tô aqui sim. Eu estava terminando de colocar a passagem aqui. Tudo bem, perdão. Fique à vontade então, tá? Pronto. Ok. A partir da próxima lição, nós entraremos... Veja, até agora só falamos do problema, né? Mas é assim, irmãos, lembre-se, a palavra de Deus não fere se não for para curar. Então, até aqui, apresentamos o problema, o diagnóstico. Na próxima... vamos receber o remédio do Senhor, tá? Então nós temos aí toda uma semana para orar, para buscar a Deus, e na próxima, né, pela graça de Deus, será nos apresentado o remédio para este problema. Amém. Ok, procurar estudar, procurar entender, para a gente poder receber com mais entendimento, né, essa terceira parte aí, que é o remédio, que talvez seja amargo mesmo para tomar, mas muito bom. O irmão Robson quer fazer alguma colocação, uma participação, fique à vontade. A irmã Joana Batista também está aqui. Os demais irmãos da sala lá que queiram fazer alguma colocação, fique à vontade, para a gente poder encerrar o estudo. Não sei se alguém vai escrever alguma coisa, acho que não. Nós podemos orar, né, Rogério, para a gente encerrar? O que o irmão acha? Pode ser. Lembre-se, irmão Marcílio, depois de pedir aos irmãos, né, que façam seus comentários, façam tudo isso ajuda, né, para que outras pessoas
Ok. acessem depois, né? Ok. Vamos então, irmãos. Vamos sim. Bondoso Deus, bondoso Pai, a carta Laodiceia, Senhor, é uma carta que eu acredito, Pai, que de bom grado qualquer um de nós recuaríamos dela, porque ela é tão pesada, Senhor, ela é tão triste, que talvez exatamente por isso muitas pessoas fujam. Mas, Senhor, ela é uma parte da tua maravilhosa carta de amor. Nós sabemos, como o Senhor tem dito em tua palavra, o Senhor não fere se não for para curar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Senhor, é maravilhoso, apesar de tudo, saber que o Senhor só repreende aqueles a quem de fato o Senhor ama e ama profundamente. Nós sabemos que o Senhor ama a todos, mas quando o Senhor fala que eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, o Senhor está revelando o amor de um pai aqui, de alguém que realmente sabe que é nosso pai. E obviamente, Senhor, o Senhor é o Deus de todas as criaturas da terra, mas o Senhor bondosamente se autodenomina de nosso pai quando nós aceitamos o Senhor como nosso Pai, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nossa entrega ao Senhor, e nós queremos agradecer-te, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor só nos repreende porque nos ama. E nós sabemos, Senhor, que o maravilhoso remédio que o Senhor promete na carta Laodiceia, assim como a carta Laodiceia é dura, é amarga, o remédio é maravilhoso, Pai. Por isso nós queremos nesta semana nos preparar. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor não deixe que nenhum dos que estão aqui falte, para que eles possam entender o remédio. É possível que nesta hora, Senhor, o coração deles esteja relativamente pesado, porque esta é uma carta pesada. Mas, Senhor, que durante esta semana eles possam já ir antevendo a alegria de tomar o remédio que o Senhor oferece. Porque se bem é certo a carta é pesada, o remédio está à altura do peso dela. E dará a cada coração que receber este remédio uma alegria, Senhor, que sobrepujará em muito a dor de uma carta de repreensão. O Senhor é aquele mesmo Deus que um dia disse, Pai Celestial, através da tua palavra, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos conhecido o Senhor e queremos nesta noite, Pai, que se registre no céu, não as minhas palavras, Pai, porque neste momento, Pai, eu apenas sou o mensageiro deste grupo que está aqui. Pai Celestial, nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós aceitamos esta repreensão, nós a recebemos como vinda de tuas mãos, como vinda da tua própria boca. E Pai Celestial, nós te pedimos que o Senhor trabalhe pelo teu Espírito em nossos corações a cada dia, para que nós, cada vez mais, Senhor, entreguemos os nossos corações e a nossa alma e tudo que somos ao Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Deus, que se registre nos livros do céu, que cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, aceitaram ao Senhor como nosso Deus, aceitaram a teu Filho como nosso Salvador, e queremos, Senhor, avançar perseverando na fé e na graça que o Senhor bondosamente tem nos dado. Fixe registrado isso para que quando o inimigo tentar acusar-nos, Senhor, o Senhor possa apresentar isto como um documento, porque certamente, Pai, nós falhamos, às vezes nós erramos, mas não é porque a tua lei não é santa, justa e boa. Se nós erramos, erramos porque somos fracos, Pai. Por isso, nós te agradecemos imensamente por ser o Deus que é e te pedimos que nos perdoe por ser os filhos, por ser os santos, por sermos os servos rebeldes que por vezes somos. É em nome de Jesus, teu Filho amado, que oramos. Amém. 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 Boa noite a todos os queridos irmãos que estiveram conosco até agora, no mesmo horário, às 21 horas e 30 minutos. Irmãos, depois que esse vídeo se encerra, ele se transforma em um vídeo público, como já está sendo transmitido ao vivo, publicamente, e embaixo dele existe um campo para a gente poder fazer os comentários que foram ou abordados no estudo, ou um outro comentário que o irmão queira fazer. Cada vez que o irmão faz esse comentário nesse estudo, o estudo ele sobe de graduação nos acessos de um registro que o YouTube tem. Ele vai pôr nos vídeos sempre para cima, nos compartilhados que a gente tem no De Frente com a Verdade Presente. E tem também
o Facebook do Rogério Buzzi, né? A Verdade sobre o Fim, que ele faz os outros comentários e outros estudos lá também, os irmãos podem acompanhar. Isso, nem que coloquem um amém, irmãos, né? Não esqueçam de positivar se os irmãos realmente, né, entendem que o que foi ensinado aqui é verdade, né? Positivem, por favor, e nem que seja um amém, irmãos, mas coloquem, por favor, sejamos mensageiros, irmãos, de graça recebeste, de graça dai. Meus irmãos, vamos fazer o trabalho, meus amados, tá bem? Vamos fazer aquilo que nos compete, cada um de nós, tá bem, meus amados? Amém. Amém. Bom, fiquem todos com Deus. Até a próxima quarta-feira, às 21 horas. Obrigado, irmão Rogério, imensamente pela sua presença aqui. Obrigado, Robson. Esteja sempre com a gente. Deus abençoe vocês aí. Obrigado, irmã Joana Batista. Até quarta-feira. Amém. Muito obrigado a todos. Ósculo Santo, meus amados de Deus. Lembrem-se, né, para aqueles que quiserem. A gente fala de ósculo santo aqui, alguns não entendem, coloquem, né, eu não vou nem citar, coloquem por favor na Bíblia de Estudo quem tem, talvez o Marcílio até pudesse colocar aqui de forma rápida, não é tão importante, mas apenas para que entendam, porque às vezes as pessoas não entendem por quê. Coloquem lá, os irmãos verão lá uma coisa interessante, né, aqueles que, porque saudávamos-nos com ósculo santo, vejam o que tem de interessante lá, irmãos, naqueles que se saudavam de ósculo santo. Vejam lá e os irmãos vão ter uma surpresinha bastante agradável, tá bom? Onde está, Rogério? Que passagem que é? Coloque aí, meu irmão, só um segundinho, irmão Marcílio, peraí que eu estou finalizando só um pouquinho aqui, tá? Deixa eu buscar aqui. Quando nós vemos a justiça e a paz se beijaram, lembrem-se que Jesus... 1 Tessalonicenses 5, 26, tá? 2 Coríntios 13, 12, tá? Mas lembrem-se, meus amados, que a justiça e a paz se beijaram. Lembrem-se daquele pai que recebe o filho pródigo, ele é um exemplo do nosso pai, né? O pai saudou o filho com ósculo santo, né? E esse é o exemplo que nós temos, e a palavra de Deus, né? Claro, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 1 Tessalonicenses, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, 2 Coríntios, né? Então nós temos, né, uma razão para que se faça isso, tá bom? Ok. Boa noite. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira que vem. Amém. Amém. Boa noite, irmão Marcílio, irmão Joana, irmão Rogério. Deus abençoe. Bom descanso para todos. Amém. 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 Amém.